O plenário do STF decidiu que estados e municípios podem restringir o transporte intermunicipal e interestadual durante a pandemia do novo coronavírus sem autorização do governo federal. Os detalhes na reportagem de Leandro Souza. A sessão de julgamentos desta quarta-feira teve a presença do decano da Corte, ministro Celso de Mello, afastado por problemas de saúde desde o começo do ano. Quero registrar a minha alegria de poder voltar a compartilhar a honrosa companhia dos eminentes juízes que compõem essa Suprema Corte. A sessão começou com o voto do ministro Dias Toffoli no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Rede Sustentabilidade, que pretendia suspender dispositivos da medida provisória que submete à autorização prévia de órgãos do governo federal à eventual restrição do transporte intermunicipal por estados e municípios. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento da maioria e entendeu que essa obrigação é inconstitucional, mas sugeriu que as restrições do transporte entre municípios estejam condicionados a pareceres técnicos e científicos e resguardados à locomoção de serviços e produtos essenciais, ou seja, municípios e estados não poderiam limitar o transporte de petróleo e gás, por exemplo, que é de competência da União. Adotando um critério de predominância do interesse para estabelecer limites de atuação na situação de pandemia, cabe somente ao ente federal estabelecer, no exemplo dado, restrição de locomoção no território brasileiro quanto ao serviço de fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, ainda que se trate de locomoção intermunicipal. Por ser serviço de competência da União, não cabe aos Estados-membros ou aos municípios restringi-lo. Em seguida, os ministros passaram a analisar a medida cautelar deferida em 5 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas por partidos políticos e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a medida provisória do governo que determina às operadoras de telefonia fixa e celular o compartilhamento dos dados dos clientes com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O governo afirma que a medida permitirá a realização do censo deste ano, que estaria limitado por causa da pandemia do novo coronavírus. Não há aqui nenhuma violação a direitos fundamentais. Ora, obter apenas nomes, endereços e telefones é como obter uma simples lista telefônica. Nada além disso. Aliás, se ainda existissem as antigas listas impressas, não estaríamos travando a presente discussão. Também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a constitucionalidade da medida provisória. Ele defendeu que a lei protege a comunicação e não os dados cadastrais dos usuários. A Constituição assegura, data máxima vem, é a inviolabilidade da comunicação, não a inviolabilidade dos dados, porque estes podem ser encontrados no sistema bancário, estes podem ser encontrados na mão de simples meliantes que trafegam no 25 de março vendendo CPF de cidadãos honestos. A ministra Rosa Weber manteve a liminar, suspendendo os dispositivos da MP por entender que a norma não satisfaz as exigências quanto à proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. A medida provisória 954 não apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na sua transmissão, seja no seu tratamento. Limita-se a delegar, a ato do presidente da Fundação IBGE, o procedimento para compartilhamento dos dados sem oferecer proteção suficiente aos relevantes direitos fundamentais em jogo.